Bem, nós estamos falando, né, sobre o livro de Tiago. Especificamente, nós estamos falando sobre a questão da língua. Da língua. Brincamos muito sobre isso no retiro, né, Thelma? A gente brincou muito no retiro, falou muito, e a gente brincou muito nessa questão da língua. E nós estamos falando sobre o cuidado que nós devemos ter com a nossa boca, que é o que Tiago recomenda, né? Nós lemos o capítulo de Tiago, capítulo 3, de 1 a 12, onde ele diz o seguinte, vou pegar essa parte que é importante a gente ver. Os primeiros versículos dizem assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Né? Tiago, capítulo 3, versículo 1 e 2. Ou seja, Tiago ele já inicia falando a questão de o cuidado que a gente tem que ter ao ensinar. Ele falou, olha, cuidado você que quer ensinar. Por quê? Porque o rigor com que nós vamos ser tratados é maior. Então, ensinar é uma coisa prazerosa, é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. E aí, Tiago logo começa a falar sobre a questão da língua. Ele fala, olha, nós falhamos em muitas coisas, mas o homem que consegue dominar a sua língua, ele é perfeito. Interessante isso, né? O homem que consegue dominar a sua língua, ele é perfeito em todas as coisas. Porque ele coloca, e ele vai, no decorrer desse capítulo 3, ele vai colocando e mostrando uma coisa, que de todos os órgãos que a gente tem no corpo humano, o mais difícil de dominar é a língua. O mais difícil de dominar é a língua. E aí nós falamos um pouco sobre a importância daquilo que falamos. Devemos ter cuidado com aquilo que falamos, porque as nossas palavras elas podem edificar, como elas podem também destruir. As nossas palavras podem gerar vida, como elas podem matar. Né? Às vezes ela não vai matar fisicamente, mas ela vai matar a alma, a alegria, vai matar o espírito. Então, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que falamos e como falamos, o cuidado com as nossas palavras. Então, a gente tem que realmente pensar nisso. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a maledicência, para darmos sequência a esse assunto. O que é a maledicência? A maledicência é falar mal do seu próximo. Falar mal do seu próximo. Nós falamos sobre o cuidado que nós devemos ter com as nossas palavras. Não ficarmos proferindo palavras vãs, porque a Bíblia fala, né, que de todas as nossas palavras nós daremos conta. Já imaginou isso? Eu que gosto de falar muito, misericórdia. Né? O pessoal brinca porque eu fiz uma cirurgia e cortei 50% da minha língua. Aí o pessoal brinca, nossa, se com 50% da língua ele fala esse tanto, imagina com a língua inteira o que não falava. E é verdade, sempre fui um bom falador, ou seja, eu gosto de falar. Gosto mesmo, não vou negar isso a ninguém. Eu gosto de contar um papo, eu gosto de conversar, eu gosto muito de falar. Mas a Bíblia fala que a gente deve ter cuidado com as palavras frívolas. E é claro, amados, a gente tem que entender, quando a gente fala palavras frívolas, não quer dizer a palavra que quando a gente está brincando, mexendo com o outro, né? Ali na família, contando uma piada, não é isso. É no sentido de aquelas palavras que eu falo que não deveriam ter sido faladas. Aquilo que eu pronuncio sem responsabilidade, lançando palavras ao ar de qualquer maneira. Então, é nesse sentido que eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, né? Porque nós somos realmente, vamos prestar conta disso. Eu não sei se vocês têm notado isso. Hoje, com esses negócios de vídeo, hoje o pessoal tudo filma, né? Tudo filma. Já percebeu como é que as pessoas estão sendo pegas pelas palavras?
elas falam e depois se complicam, depois tem que voltar atrás. Hoje mesmo eu estava assistindo, em algum momento, um depoimento na CPI do Covid. Você acredita que eu gosto de assistir aquele negócio? Aí eu estava assistindo o depoimento na CPI do Covid. E, de repente, um senador virou e falou assim: olha, o depoente está mentindo. O depoente está mentindo, e porque ele está mentindo e está comprovado que ele está mentindo, eu vou pedir, então, que ele seja preso no final do testemunho dele aqui, do depoimento dele aqui. Aí o advogado pediu em ordem, né? Questão de ordem, olha, enquanto a pessoa ainda está falando, ela ainda pode se retratar. Aí o depoente pegou e falou assim: eu gostaria de me retratar, ou seja, eu menti mesmo e estou voltando atrás. Então, aquilo que a gente fala, gente, hoje fica muito gravado. Por exemplo, esse estudo está sendo gravado. Tudo que eu estou falando aqui está lá agora. Daqui a pouco vai ser lançado no YouTube e vai ficar lá. Quantas pessoas vão ter acesso? Então, o cuidado que a gente tem que ter com aquilo que a gente fala. Então, isso é muito sério. E a maledicência, amados, é uma coisa muito, muito, muito perniciosa. Eu citei domingo, na quinta-feira passada, que a Bíblia fala o seguinte: 6 coisas o Senhor abomina, e a 7ª ele odeia. E aí lá, em Provérbios, fala quais são as 6 coisas que ele abomina. Mas a 7ª que ele odeia é aquele que causa divisão entre os irmãos. Aquele que causa, né, atrito entre os irmãos. E é interessante o que a Bíblia fala sobre isso. Porque, olha, Satanás ele não precisa fechar a boca do crente. Ele não precisa fechar a boca do crente. Ele não precisa impedir o crente de falar de Jesus. Ele simplesmente pode invalidar tudo aquilo que o crente fala, quando o crente fala de Jesus e fala uma verdade de Jesus, mas, ao mesmo tempo, fala mal da vida do seu próximo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tudo aquilo que nós... seja bem-vinda, Isabel. Coisa boa te ver. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Olha só, o Hudson também está aí com a gente, né? Eu nem falei o nome dele, ele chegou também. Satanás não precisa calar a boca da gente. Ele pode... O que ele precisa fazer para invalidar a mensagem é nós pregarmos o evangelho e, ao mesmo tempo, falarmos mal da vida de outra pessoa. Porque lá em Tiago 3, 9 a 12, olha o que diz em Tiago 3, 9 a 12. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ou seja, queridos, não podemos pregar o amor de Cristo e falar que Deus é bom e, ao mesmo tempo, falarmos mal do nosso próximo. É isso que a Bíblia está dizendo. Aqui ele está falando o seguinte, que da mesma boca não pode sair algo que louva e algo que contamina. Se falamos respeitosamente sobre Jesus, se falamos bem de Jesus, se louvamos a Deus, mas, ao mesmo tempo, criticamos, falamos, temos o problema da maledicência, julgamos e caluniamos nossos irmãos em Cristo. Amados, a Bíblia fala que nós somos uma fonte de água misturada, água doce e água salgada. Água doce e água salgada não serve para nada. Ou é água doce ou é água salgada. As duas juntas não servem para nada. Ou seja, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós vivemos, especialmente aquilo que a gente fala. Sabe, é muito sério essa questão da maledicência. Uma vez, eu lembro disso até hoje, eu estava iniciando uma igreja. Sabe o que é você iniciar uma igreja? Iniciar uma igreja, amados, quando nós começamos a igreja na Bahia, eu e Elisângela, nós fazíamos trabalho só com crianças.
só com crianças. A gente ia nas escolas, eu manipulava fantoche, né? Fazia os bonequinhos, e Elisângela ali. Aí a gente trazia as crianças no sábado para fazer um trabalho com elas. E aí convidava elas para a escola dominical no domingo. E aí convidava para o culto à noite. Foram essas crianças que começaram a trazer os pais para a igreja. E o interessante foi que, quando nós já estávamos com um grupo reunido, tanto de criança como de pais, tinha uma pessoa em nosso meio que, de repente, nós começamos a ver que aquela coisa assim, falava mal de todo mundo, sabe? A fofoca, a maledicência. E aí, um dia, nós resolvemos tratar disso. Eu sou muito chato para essa questão. Porque, olha, a Bíblia fala que o mexeriqueiro, ele é pecador, assim como o adúltero, assim como o que rouba, como o que mente. Então, ele tem que ser tratado da mesma forma, como pecado. E aí nós fizemos uma reunião, olha só, uma reunião que a igreja era enorme, tinha 14 pessoas. A igreja tinha 14 pessoas. E nesse ambiente de 14 pessoas, eu acredito que todo mundo já estava em guerra por causa das notícias, da maledicência. E aí eu reuni as pessoas e sentei, fizemos um círculo e falei assim, gente, está acontecendo uma coisa aqui que está me preocupando. A gente está ouvindo muitos comentários que não procedem e tal. E aí, de repente, graças a Deus, essa pessoa ela resolveu confessar que era ela a pessoa que era a que falava mal. O detalhe é que ela começou a pedir perdão para a pessoa que estava à sua direita e acabou pedindo perdão para a pessoa que estava à sua esquerda. Ou seja, ela falou mal de todo mundo, de todos. Nenhuma pessoa ali dentro escapou da maledicência dela. Ainda bem que ela pediu perdão pelo que ela fez a cada um, porque ela falou, olha, eu falei de você, e foi assim, pedindo perdão um por um, sabe? Aí você imagina o dano disso. Olha, 14 pessoas. Imagina isso em um grupo de 400, de 500. Imagina isso em um grupo de 1.000. Você imaginou o dano que isso causa? Você imaginou como que isso cresce? Como que essas coisas prosperam? Como que isso atrapalha a obra de Deus? Como isso impede a comunhão? Como isso impede a gente de chegar com liberdade diante do Senhor? Como que a maledicência nos faz olhar uns para os outros com um olhar errado? Por exemplo, a Isabel está ali, né? Aí se eu chego para a Thelma, que está aqui, e falo, olha, a Isabel é assim. A Thelma, às vezes, nem conhece a Isabel, nem convive com a Isabel, mas aquilo que eu fomentei, aquilo que eu falei, traz para a Thelma uma visão sobre a pessoa da Isabel. Quando a Isabel chega perto dela, ela já vai olhar para a Isabel com um olhar diferenciado, um olhar diferente, um olhar que já vai julgar por aquilo que ela ouviu. Sabe, queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. E isso acontece muito na igreja. Eu tenho um costume de dizer uma coisa, irmãos. Quem faz a pior propaganda da igreja somos nós, os membros da igreja. Sempre. A pior propaganda quem faz somos nós. Porque nós é que levamos para as pessoas a informação que não deveria ser levada. Nós é que comunicamos às pessoas aquilo que não deveria ser comunicado. Somos nós aqueles maledicentes em relação à vida da igreja. Veja só, irmãos. Igreja tem problema? Tem. Às vezes eu falo, quando uma pessoa vira e fala assim, ai, pastor, eu quero vir para a sua igreja e tal. Eu falo assim, olha, nossa igreja tem problema. E começa no pastor. Começa no pastor. O problema dessa igreja começa no pastor. Ei, pastorzinho complicado que vocês vão ter, pastorzinho enjoado, tem um jeito que nem todo mundo gosta, às vezes faz piada demais, às vezes faz piada de menos, mas ele é complicadinho. Tem os defeitos aí que você precisa ver. É turrão, é enjoado, é teimoso. Então, o problema dessa igreja começa no pastor. Mas o interessante, irmãos, é o seguinte, toda igreja tem problemas. Toda igreja vai ter atritos de relacionamento.
é impossível, irmãos. É como um casamento, é como uma família. Quem aqui, irmãos, pertence à família, ou tem uma família com irmãos, ou que seja só o esposo, a esposa e o filho, qual dessas famílias não teve um atrito? Ó, Isabel tem a filhinha, o Tiago e ela. Já teve atrito, Isabel? Sim. Hudson, você também é 3, não é? Já teve atrito? Ó, o Marcelo... Não, o Marcelo é gente boa demais. Marcelo está quase, né, com aquela auréola na cabeça. Mas tem a Sandra e tem a filha, que não estão com a auréola. Já teve atrito, Marcelo? Eu, Elcio, Elisângela e Ellen, éramos em 3. Rapaz, teve atrito também. Olha só, quem é que não teve, quem é que não tem dificuldades de relacionamento na vida familiar? E olha que eu estou falando que são pessoas que têm o mesmo sangue, têm o mesmo DNA, estão vivendo dentro da mesma casa, ou seja, dentro de um mesmo aspecto cultural, né, de costume. Agora imagina, chega na igreja, vem Thelma. Aí vem Thelma com o japonês, com o Clóvis. Um costume totalmente diferente. Aí chega eu, aí vem Dulcinéia. Dulcinéia vem uma brasileira casada com um americano, que está aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Chega eu do Brasil aqui. Irmãos, é óbvio que vai dar choque. É óbvio que nós vamos ter atrito entre nós. É óbvio que vai ter diferenças entre nós. É óbvio que, às vezes, nós vamos ouvir, ver, participar, presenciar coisas que nós não gostamos. Isso é normal. Mas é o que a Bíblia fala. O que nós devemos fazer quando isso acontece? A Bíblia fala que nós devemos procurar as pessoas e conversar com elas. Se eu não gostei de alguma coisa, procure e converse. Pergunto por que ele fez, pergunto por que ele falou, pergunto por que ele agiu daquela forma. Explico por que eu não gostei, por que eu fiquei triste, por que eu me ofendi, por que eu me magoei. Nós temos essa liberdade e devemos ter essa condição de fazer. Mas, irmãos, a maioria de nós, a gente ouve, guarda, não fala nada. A gente até sorri para a pessoa que fez aquilo. Mas quando a gente sai dali, a gente comenta. Não é assim que acontece? A gente comenta. A gente comenta, você viu isso? Olha, e às vezes a gente comenta em um tom tão assim, né, de oração. A gente comenta em tom de, olha, eu estou comentando para que a gente ore, porque a pessoa precisa de ajuda. Deixa eu te falar, eu tenho aprendido uma coisa. Se a pessoa precisa de ajuda de oração, faz o seguinte, ajude a pessoa e ore pela pessoa, você. Não ponha outra pessoa no circuito. Não ponha outra pessoa no esquema. Guarde para você e coloque diante do Senhor, já que você viu que precisa de oração. Mas, sabe, a gente faz uma propaganda negativa muito forte da igreja. Ah, na igreja o fulano é assim. Ah, na igreja o pastor é assado. Lá na igreja o louvor é assim. Ah, lá na igreja acontece isso. Irmãos, se nós fazemos uma propaganda ruim do nosso produto, entenda, quem é que vai querer aquele produto? Quem é que vai querer participar de um grupo que não é bom? Quem é que vai querer participar de uma igreja onde as pessoas estão falando mal delas mesmas? Sabe, nós precisamos aprender a tratar disso. Nós precisamos, irmãos, parar com isso. Olha o que Salmo 15, o Salmo 15 é um salmo pesado. Olha só, hein? Essa questão da língua na Bíblia é muito séria. O Salmo 15, versículos 1 a 3, olha o que diz. O salmista pergunta assim, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Olha que pergunta. Senhor, quem é que vai para o céu? Né? É a Regina perguntando para Deus, Senhor, quem é que vai para o céu? Quem é que vai ter lugar no céu? Quem é que vai para o teu tabernáculo? Aí ele continua, quem há de morar no teu santo monte? Quem vai estar lá com o Senhor na eternidade? Aí vem a resposta. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo,
nem lance injúria contra o seu vizinho. Percebeu que toda essa parte que ele fala tem a ver com o quê? Com a língua? Tudo tem a ver com a língua e com a maledicência. Tudo que ele fala, olha, quem é que vai morar no céu? Aquele que não fala mal do seu próximo, aquele que não difama, aquele que não fica lançando injúria. Né? É muito sério isso, irmãos. Pode parecer uma coisa assim repetitiva, a gente sabe disso, mas é algo que nós temos que vigiar. O cuidado da nossa língua. Isso não quer dizer, irmãos, por favor, entenda de maneira nenhuma que a gente não possa compartilhar com o outro um problema que a gente teve com alguém. Não é isso. A gente pode compartilhar e buscar ajuda. A intenção do coração é o que conta, e você sabe qual é a intenção do seu coração. A gente sabe quando a pessoa também, a gente sente quando a pessoa chega para comentar, para falar, ou para realmente comungar alguma coisa, uma dificuldade que tem. Sabe? Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o nosso papel, amados, não é criticar nem condenar os nossos irmãos em Cristo. Ou seja, não só em Cristo, mas quem quer que seja. A gente não pode só não falar do irmão da igreja. A gente não deve falar mal de ninguém. Meu pai, olha, ele tinha uns ditados. Eu já falei aqui, né? Meu pai era manso e suave, Jesus convidando, né? Eu já expliquei para vocês o que eu quero dizer com isso, né? Meu pai era, sabe? E eu lembro até hoje. Eu, jovem, presidente de mocidade. E você sabe quando você é presidente de mocidade, né? Sempre tem as rivalidades, né? Surge alguém querendo ser o presidente da mocidade no seu lugar. E eu tinha o meu vice-presidente, que depois se tornou pastor também. Nós nos tornamos pastores juntos. Mas eu lembro que, na época, esse irmão, que infelizmente hoje já está na glória, ele morreu muito cedo. Ele estava fazendo lá o trabalho e eu lembro que eu fiquei injuriado com umas coisas que ele fez ou falou. E eu lembro que eu cheguei em casa e comecei a falar, né? Comecei a falar, cheio da minha razão, porque o que ele tinha feito eu vi que era errado, achei que era errado. Eu cheguei dentro de casa e comecei a falar. Olha, fulano, é assim, é assado, é assado, é assado. E na minha casa, os meus irmãos, outras pessoas chegavam e eu, né? Cheio da minha razão ali, aquela coisa toda. Aí meu pai, de repente, chegou e ficou ouvindo eu falando. Eu lembro que ele ficou olhando para a minha cara assim, sabe? E eu falando. Aí, de repente, ele virou e falou ele fez uma pergunta. Ele falou assim, Elcio. Aí eu falei, o que foi, pai? Achando que ele ia, tipo, né? O pastor da igreja, agora ele vai me referendar e vou dar a chapuletada. Aí ele virou e falou assim, Elcio, você tem alguma coisa boa para falar sobre fulano? Olha a pergunta que ele me faz. Você tem alguma coisa boa para falar sobre fulano? Aí eu parei. E fiquei calado, porque, na verdade, eu estava tão cheio de coisa ruim para falar que eu nem pensei em coisas boas para falar dele. Aí meu pai virou para mim e falou assim, olha, se você não tem nada de bom para falar, faz um favor, filho. Aí eu pensei, o que é? Ele falou assim, enfia o dedão na boca e chupa. Desse jeito, na frente de todo mundo. Ele falou assim, se você não tem nada de bom para falar dessa pessoa, faz um favor, filho. Pega esse dedo, enfia na boca e fica chupando o dedo. Você vai ocupar a sua boca com o seu dedo. Não é uma coisa boa nem bonita de fazer, mas vai ser melhor do que você ficar falando mal da vida de alguém. Depois dessa, adivinha o que eu fiz? Como fazia o Chaves, né? Me recolhi a minha insignificância e aprendi uma lição. Sabe, queridos, a gente tem que aprender, às vezes, entenda a figura de linguagem, a enfiar o dedo na boca e ficar chupando. É melhor a gente fazer uma coisa que não é nem tão bonita, nem saudável, né? Ficar chupando o dedo,
mas do que falar mal da vida de alguém. E é muito feio quando a gente condena, quando a gente julga, quando a gente aponta os outros. E nós fazemos isso muito com a nossa boca. 2 Coríntios 5,18 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Olha só, em 2 Coríntios fala que a nossa função é reconciliar o homem com Deus. O nosso ministério é fazer com que os homens sejam reconciliados, sejam amigos de Deus novamente. E, infelizmente, nós, com as nossas atitudes, com a nossa palavra, com a maledicência, nós, às vezes, criamos inimizades entre Deus e os homens, porque as pessoas não querem ser crentes, nem querem viver a vida cristã como nós vivemos, por causa daquilo que nós falamos, por causa daquilo que nós fazemos. E quando nós julgamos os outros, quando nós apontamos os outros, quando nós falamos dos outros, nós estamos separando as pessoas de Deus e não trazendo uma palavra que reconcilia. Muito pelo contrário, estamos levando uma pessoa a se afastar do Senhor. Então, irmãos, nós não devemos fazer isso, né? Ao invés de, muitas vezes, cumprirmos o papel que nos foi dado por Deus, nós estamos usurpando um lugar que não é nosso. Ao invés de cumprir o papel, de termos o papel e fazermos o papel que nos foi dado por Deus, que é o quê? Pregar uma mensagem que reconcilia, nós estamos exercendo um papel que não é nosso, usurpando este papel. E qual é este papel? Tiago 4, versículo 11 e 12. Diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Olha, de novo, hein? Irmãos, não falem mal uns dos outros. Deixa eu parar nisso aqui. Eu fico... Tiago está falando para crente, né? Tiago está falando para crente. Tiago não está falando para o descrente, está falando para crente. Como que... Rapaz, e é tão vivo isso. E ele fala: irmãos, não fale mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, julga o seu irmão. Fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Deixa eu perguntar, quem sou eu? Quem é cada um de nós aqui para julgar o seu próximo? Outra frase do meu pai, que vocês já ouviram falando aqui, de vez em quando eu cito esse sábio homem que já partiu para a glória, meu pai, pastor José Carlos. Ele falava, quando as pessoas vinham perguntar: o que fulano, o que você acha de Beltrano, fulano vai ser salvo, fulano isso, fulano aquilo. E essa situação, você acha que a pessoa está certa? Um casal que às vezes se divorciava, né? O pessoal vinha para ele, aí um casal lá divorciou, daqui a pouco o outro casou, e aí as pessoas chegavam para ele e aí, pastor, o que você acha? Você acha que a pessoa está certa? Meu pai virava e falava assim: querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus me colocou como pregador do evangelho e não juiz. Eu não tenho condição, eu não tenho como saber, né, o que vai no coração das pessoas, eu não tenho esse poder e essa capacidade de dizer e julgar o que vai no coração das pessoas. E é por isso que Deus pediu para que eu o quê? Eu pregasse o evangelho, esse evangelho de reconciliação. Eu prego perdão dos pecados, mas juiz eu não sou e não posso ser. Sabe, isso também é uma coisa que eu aprendi. Irmãos, quando a gente tenta, quando a gente fala mal dos outros, quando a gente começa a difamar outros, é porque nós estamos julgando. Quando nós falamos mal, é porque eu acho que aquela pessoa está fazendo algo errado, algo que não deve, e que eu sou melhor do que ela. E aí eu estou julgando, condenando, e o pior é passando essa informação adiante.
ao contrário do que aquilo que Jesus ensinou, que é o seguinte: se você vê o teu irmão em pecado, faz o quê? Vai tu e ele. Chama o teu irmão em secreto, conversa com ele em secreto. E se ele se arrependeu do pecado, salvaste, ganhaste uma alma, fica bom. Morre ali. Ninguém mais precisa saber. Ninguém precisa saber o que foi tratado, o que foi falado, o que foi resolvido. Já foi. Mas a gente tem prazer, às vezes, em passar isso adiante. Em passar isso adiante. Aí nós temos outro versículo, em Tiago 5:9, né? Quando nós vemos que Deus nunca nos outorgou este lugar, o lugar de sermos juízes. Ele diz assim: irmão, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Quando a gente se queixa do outro, e quando é que ele fala esse termo queixa, é quando a gente fala mal, tá? É quando a gente fala mal do outro. A Bíblia fala aqui que não é para isso que nós existimos. Quando eu me queixo, ele diz aqui, né? Você está julgando esse irmão. Porque se eu me queixo do Hudson, quer dizer que eu não faço aquilo que eu estou falando que o Hudson faz. Se eu me queixo do Marcelo, quer dizer que eu não procedo como o Marcelo procede. Mas a pergunta é, eu posso até não fazer aquilo que o Hudson está fazendo, mas e aquilo que eu estou fazendo que é errado? E aquilo que eu estou falando que é errado? Vocês estão entendendo o que é? Cada um de nós temos nossas fraquezas, cada um de nós temos as nossas debilidades, e nós, às vezes, ficamos julgando os outros, é o que Jesus fala, né? A gente come um mosquito, mas engole o camelo. Então, irmãos, nós devemos ter extremamente cuidado com isso. Então, olha só, é necessário que nós refreemos a nossa língua. É necessário que nós guardemos a nossa boca em todas as circunstâncias, sabe? Porque se a gente deixa a língua solta, ela vai longe. Ela vai longe. E é o que nós iniciamos falando aqui. Aquele que domina a língua é perfeito. Olha o que a Bíblia fala. O que domina a língua é perfeito em todas as coisas. Então, irmãos, cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado para que nós não invalidemos aquilo que nós pregamos sobre Jesus, aquilo que nós estamos vivendo sobre Jesus. Cuidado para que a gente não venha a invalidar essas coisas pela maledicência, por aquilo que a gente fala dos outros. Muito cuidado com isso. E não pense você que isso passa despercebido. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 1:26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, parece que Tiago, né, o capítulo 1 ele está falando da língua, no 3 ele está falando da língua, no 4 ele fala da língua. Ele vai falando da língua o tempo inteiro. Aí ele diz assim, Tiago 1:26. Se alguém supõe ser religioso, olha nós aqui, tudo na igreja, fazendo estudo na quinta-feira, à noite, todo mundo no Zoom. Nós somos crentes mesmo, né? Eita, bando de crente que nós somos. Olha que coisa linda. Aí ele fala, você supõe ser religioso, deixando de refrear a língua? Aí, olha que palavra dura. Antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Forte isso, né? Muito forte. Ele diz, olha, às vezes você supõe que você é religioso, mas você não guarda a sua boca, você não refreia a sua língua, você não tem cuidado com aquilo que você fala dos outros, para os outros, né? Cuidado com o que você fala, você está enganando a você mesmo. Sabe por quê? Porque a sua religião não serve para nada. Então, que a gente possa pensar nisso, que a gente possa refletir sobre isso e fugir da maledicência no nome de Jesus. Amém? Estamos parando por aqui, aberto aí para comentários, falas e oração. Quem quiser falar, pode ficar à vontade agora.
Não só, na verdade, um comentário, né? Completando, né, tudo que o senhor falou, eu acho que é um ponto onde nós temos que realmente vigiar constantemente, que eu acho que é um dos problemas que a gente, infelizmente, vê com muita frequência dentro da igreja, a questão da língua, né? E muitas vezes a gente pode até, igual o senhor falou, o senhor deu o exemplo, né, de quando você chegou em casa, muitas vezes a gente nem pensa ou está ali deixa a fúria ou deixa o sentimento fluir e você acaba falando. Então a gente tem que pedir muito a Deus realmente para ter o domínio da língua. Eu particularmente acho assim, claro, todo pecado é ruim, mas eu acho esse hábito ruim que eu vejo em muitas pessoas muito, muito feio. A gente em casa conversa muito sobre isso. E os que estão de fora, que não são crentes, eles vêm. E assim, eu já escutei muito comentário de gente que não era crente e que não gostaria por ver esse tipo de coisa acontecendo dentro da igreja. E de pensar, mas como? Está lá na igreja, está louvando, ou está tocando, está pregando, está o que for, mas está falando do outro, está ali na maledicência. Então, é algo realmente que acho que nós, como igreja, primeiro em nós, né? Primeiro trabalhar pela gente, né? E aquele que tenha isso, que a gente muitas vezes acaba enxergando, igual o senhor falou, que a gente ore, que a gente peça que Deus fale, que a gente não leve isso além, né? Assim, vou mas que ore, peça a Deus que o Espírito Santo vá realmente trabalhando na vida da pessoa. E se isso for um problema nosso, que a gente peça ajuda também a Deus, né? Para que Ele nos ajude, que Ele refreie a nossa língua, que Ele controle. Acho que, né, não é à toa que Tiago enfatiza tanto isso, porque ele sabe o quanto que isso realmente é real e isso está dentro da igreja e o quanto realmente nós precisamos, né? Eu acho que outro ponto, pastor, que a gente precisa também, tem muitas pessoas, eu estava comentando isso esses dias também com o Tiago, pelo fato do que a gente nos leva a ir à igreja, sabe, a ser membro de uma igreja. Muitas pessoas vão por conta de uma certa pessoa, ou de um pregador, ou de um tipo de louvor. Esse é o motivo que faz. E aí, uma palavra errada que alguém fala, algum comentário, já é o suficiente para a pessoa nunca mais voltar à igreja, né? Verdade. E eu acho que a gente também tem que tentar e buscar que o nosso alvo, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é Deus, meu alvo é Deus, não é a igreja, não é o pregador, não é o grupo de louvor que está lá. Então, assim, problemas vai ter, igual o senhor falou, dentro de uma família de 3 pessoas, a gente tem problema, num casal a gente tem problemas, a gente tem desavenças, tem desentendimentos, porque são cabeças diferentes, muito mais numa igreja. Então, se o meu foco, a minha visão não for Deus, o meu objetivo não for Deus, não for Jesus, o que eu estou buscando, realmente qualquer coisa que vir vai ser o suficiente para poder me afastar do Senhor, da presença dele. Verdade, Isabel, isso é um cuidado que a gente tem que ter, é como você está falando, é realmente muito perigoso e é algo que a gente tem que pedir sabedoria de Deus. Sabedoria é um dos frutos, é um fruto do Espírito, domínio próprio. Esse domínio próprio vai me levar a me conter na hora de falar, né? Então, a gente realmente tem que pedir sabedoria a Deus. Discernimento e sabedoria para fugir da aparência do mal e fugir dessa questão, né, da maledicência, etc. É aquela historinha que a gente conta, né, que virou uma piadinha, né? 3 pessoas se reuniram e aí os 3 falam assim, não, vamos confessar os nossos pecados um para o outro para a gente se fortalecer, né? Para a gente se ajudar, para a gente ajudar a vigiar um outro. Aí todos eram líderes da igreja. Aí o primeiro falou assim, olha, eu tenho um problema muito sério. Eu tenho muito sério com a pornografia. Rapaz, eu não consigo largar a pornografia, não consigo, e falou um monte. Os outros 2 ouviram. Aí o segundo chegou e falou assim, olha, eu tenho um problema muito sério, e esse pior, ele era ainda tesoureiro da igreja, ele falou assim, eu tenho um problema muito sério, porque eu tenho uma dificuldade com o roubo. Eu roubo mesmo e tal, e tal. Aí falou do pecado dele. Aí olharam para o terceiro, aí vai para o terceiro falou assim,
Rapaz, eu tenho um problema, eu não consigo guardar nenhum segredo que me conta, eu sou um fofoqueiro de mão cheia, eu não consigo guardar, que roubada, né? Você imagina o que deu esse negócio. Os outros dois agora estavam no sal, né? Então, a gente tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. E nunca imagine uma coisa, irmãos, isso também é uma coisa muito importante para a gente lidar com isso. A maledicência existe porque também há aquele que ouve a maledicência. Há aquele que ouve. Né? Se a pessoa vem falar alguma coisa e a gente corta, se a pessoa vem falar mal de alguém, mal de uma... E a gente fala, não, eu não quero... E a gente tem medo de ser ofensivo, né? Já percebeu que a gente tem esse pudor? A pessoa vem falar mal, a gente... Aí eu ouço para não ficar, para não ser grosseiro. Quer dizer, se eu chego com algo roubado aqui, eu ofereço para o Hudson. O Hudson vai falar o quê? Olha, eu peguei ali, o cara roubou ali, eu roubei e trouxe para vender para você. Isso é receptação de algo que não pode ter, isso é crime. O Hudson vai virar e falar assim, eu não posso ser cúmplice dessa obra má, não é? Mas na questão da maledicência, a gente tem vergonha de dizer para a pessoa que ela está errada. A gente tem vergonha, a gente tem medo, sabe? De virar, porque a pessoa vai se ofender com a gente. Você vai ser a próxima vítima. Mas a gente tem medo, a pessoa vai falar assim, olha, por favor, eu não quero ouvir falar mal de ninguém. Se você falar isso para a pessoa, como é que essa pessoa vai se sentir? Ela vai tomar rumo, não vai? Você não vai falar mal dela para outra pessoa, você vai falar só com ela, olha, por favor, eu não quero ouvir falar mal de ninguém. Na boa, acabou aí. Agora, a gente gosta de ouvir também. A gente gosta de saber as novidades e o que está acontecendo, o que a pessoa sabe, Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Então, a gente tem que realmente ter muito cuidado com isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pastor, só o que a gente está falando, né, da maledicência e tal, né, tomar cuidado, eu falo que outra coisa também que a gente tem que pedir ao Senhor para nos dar sabedoria, muitas vezes, é igual o senhor está falando, né, a pessoa chega e vem falar, né, vou dar um exemplo, a pessoa vem e vem falar, e muitas vezes, o que a gente tem que pedir também sabedoria a Deus é como nós vamos falar isso com ela. Isso. Porque algumas vezes a gente fala o que é certo, né, eu não estou falando nada que seja errado, mas dependendo da forma como eu falo com essa pessoa, como ela vai receber isso daí. Então, isso tudo, eu acho que realmente estar em constante intimidade com o Senhor e pedindo orientação a Ele para poder estar realmente nos instruindo, e usando-nos também, né, que é uma forma da gente estar, né, levando a palavra dele, falando, não fala, eu não quero ouvir, isso não é do meu agrado, o Senhor não se agrada disso. E aí é uma forma de você chegar e talvez falar isso com a pessoa, falar, olha, o Senhor não se agrada, não é dessa forma, tenta mudar esse jeito, mas como a gente também chegar para essa pessoa e falar? Com certeza, porque a Bíblia é o que nós estávamos falando, antes de falar sobre medicina, nós falamos sobre o cuidado com as nossas palavras, ou seja, como a gente fala e o que a gente fala. Nós devemos realmente, a Bíblia fala, nós lemos esse texto, que as vossas palavras sejam temperadas com sal. Ou seja, faladas com amor, com carinho, e não num tom do tipo, né? Degolou a cabeça. Não. Nós temos que saber falar isso. Então, que a gente possa pensar, buscar ao Senhor nesse sentido e trabalhar nisso, no nome de Jesus. Amém? Alguém mais tem alguma coisa? Se não tiver, nós vamos orar. Muito bem.